aqui que eu vou abrir, que fechou. Boa tarde com todos. Hoje nosso convidado é o professor Haroldo da Silva Ferreira. Ele hoje nos vai apresentar o tema Desafios de um pesquisador em saúde pública no Nordeste do Brasil. O professor Haroldo possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em saúde materno-infantil pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Saúde pela USP, mestrado em nutrição pela UFPE, doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e pós-doutorado em epidemiologia pela UFPE. É professor titular da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas e fundador da Associação Alagoana de Nutrição. Professor Haroldo, seja bem-vindo e pode começar com sua apresentação. Boa tarde a todos. Agradecer a coordenação da disciplina, particularmente ao meu amigo Raul, e vou passar a minha percepção em relação ao tema que me foi proposto. Deixa eu ver se está no modo apresentação aqui. Não, não está. Deixa eu ver. A gente está aparecendo, professor, como modo de apresentação. Tá? Tá, professor. Agora saiu. Mas é porque não está passando para mim. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Áudio da apresentação. Vocês estão apresentando. Não está passando, não sei o que está acontecendo, mas... Tá certo. Se o senhor quiser, então eu posso colocar aqui para apresentar. Pronto, agora passou. Vocês estão vendo aí passando? Sim, professor, passou. Passou. Ok. Bem, então eu estruturei a apresentação em 3 partes. Inicialmente eu vou mostrar o cenário em que a gente trabalha, né? Mostrando as disparidades inter- e intra-regionais por meio da apresentação de alguns indicadores, quais são as perspectivas de enfrentamento e vou contextualizar a minha atuação segundo o cenário apresentado. O financiamento da pesquisa no Brasil se faz por diferentes fontes, né? Então, nós temos o governo federal, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq e FINEP, né? Nós temos pelo Ministério da Educação, por meio da CAPES, Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Instrumentos Estratégicos. Nós temos empresas, particularmente as estatais, a exemplo da Petrobras, que também financia pesquisas. Nós temos algumas ONGs, como o Instituto Serra Pilheira, e o mais importante de todos desse financiamento, né, o que pega mais pesado, que são as chamadas FAPs, são dos governos estaduais. Nós temos 27 FAPs no país, que respondem pela maior parte do financiamento. Esse primeiro slide, já que a gente está falando de financiamento, ele evidencia a distribuição de bolsas e projetos vigentes por região, são dados do CNPq do ano passado. Então, esse primeiro gráfico aqui mostra as bolsas vigentes. Então, fica muito claro a predominância de bolsas na região sudeste, que é essa primeira coluna aqui. Tá? Em seguida, vem a região nordeste, com a região sul, com dados bastante semelhantes, e quando a gente olha para a coluna, né, para o gráfico de projetos vigentes,
a situação se repete, né, com a maioria dos projetos vigentes são da região sudeste, e aqui ocorre uma ligeira inversão, né, a região sul ultrapassa o nordeste, mas quando a gente considera projetos e bolsas em conjunto, obviamente se mantém, né, a predominância da região sul, e aqui fica nordeste e o sul, né, praticamente no mesmo nível, e lá embaixo, né, o centro-oeste e o norte com os menores patamares. Essa figura aqui é só para evidenciar que o Sudeste sozinho representa, em termos de bolsas, né, concessão de bolsas e projetos financiados pelo CNPq, o Sudeste sozinho, ele praticamente engloba 50% de toda a distribuição em relação às demais regiões. Isso são dados de fevereiro do ano passado. Com relação à quantidade de bolsas vigentes por unidade da federação, então tem um predomínio aqui do Rio de Janeiro, com essa coluna marrom, seguido de São Paulo. Aí aqui nós temos, na sexta posição, nós temos Pernambuco, com 3.557 bolsas, que é muito inferior ao que se observa no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ainda assim é extremamente superior ao que se observa em Alagoas, que é esse laranjinho aqui, né, onde só existiam, né, em fevereiro de 2004, 875 bolsas de pós-graduação. Aqui a quantidade de projetos vigentes. Então, nesse caso aqui, quem predomina é São Paulo, Rio de Janeiro vem em seguida. Aí Pernambuco fica um pouquinho para trás, mas bastante distante de São Paulo e Rio de Janeiro, mas bastante superior a Alagoas, que só tinha 142 projetos vigentes. Aqui a gente sai do âmbito do CNPq e entra na CAPES, que é o órgão federal que normatiza a pós-graduação no país e também faz investimentos, sobretudo no periódico CAPES e na distribuição de bolsas. Então, temos aqui São Paulo com mais de 30 mil bolsas, né, de pós-graduação, Pernambuco fica aqui numa posição intermediária e Alagoas fica lá na rabeira, né, praticamente ao nível de Tocantins, Roraima e Amapá. Aqui esse mapa evidencia essa situação, né, em verdinho nós temos os estados que têm de 1 a 927 bolsas. Então, vejam que os verdinhos aqui, né, são região norte, né, Tocantins, e Alagoas está no nível desses estados aqui da região norte. Né? O roxinho são aqueles que predominam, né? Tem mais de 5 mil até 31 mil bolsas na região nordeste, e Pernambuco fica numa posição intermediária aqui no amarelo. Ora, se a gente está falando de bolsa, a gente vai falar também de estudantes. Então, aqui também é da CAPES, distribuição de discentes de pós-graduação no Brasil no ano 2022. São Paulo destacado aqui com mais de 94 mil alunos, aí vem Minas Gerais com 41, Rio de Janeiro com 53, né, o Rio Grande do Sul tem 37 mil, mas aqui, para situar para a nossa região, né, Pernambuco tem 17, tinha, né, em 2022, 17 mil, em torno de 17 mil estudantes de pós-graduação, em Alagoas apenas 3 mil e alguma coisa. Então, uma discrepância absurda, né? Se a gente compara, por exemplo, Alagoas com São Paulo, é enorme, né? Distribuição dos pesquisadores em pós-doutorado por região e unidade federada. Então, verifiquem que o Sudeste, né, dispõe de mais de 65% dos alunos, dos pesquisadores em realização de pós-doutorado. Então, ele está aqui, né, no estado de São Paulo, no azul forte, com quase 7 mil pesquisadores de pós-doutorado.
aí o azul menos intenso, né? Minas Gerais, Rio, Rio Grande do Sul e Paraná, e Pernambuco aqui com 474, e Alagoas com apenas 61. Aqui, distribuição dos estrangeiros que atuam no Sistema Nacional de Pós-Graduação por unidade da federação. A gente colocou esse indicador porque faz parte da avaliação dos programas a questão da internacionalização, onde a presença de tanto estudantes como docentes, pesquisadores de outros países é contabilizada, né? E esse cômputo aqui é baseado tanto em aluno como pesquisadores de outros países participando das pós-graduações. Então, São Paulo com quase 3 mil, né? Alagoas somente com 31, Pernambuco com 248. Né? Em torno, Pernambuco com menos de 10% do que se tem em São Paulo, e Alagoas com a posição aqui irrisória de apenas 31 estrangeiros, né, participando da pós-graduação. Distribuição do número de programas de pós-graduação por unidade da federação. Tá, onde tem aluno, onde tem bolsa, onde tem projeto vigente, tem programa de pós-graduação. Então, São Paulo disparado aqui com 961 programas de pós-graduação, Alagoas com apenas 46, Pernambuco com 172. Obviamente que tudo isso impacta na produção científica, né, e na possibilidade de realizar pesquisa com qualidade. Esse segundo mapa aqui, ele está demonstrando os programas nota 7. Então, nós temos em verde aqueles estados que têm pelo menos um programa nota 7, né? Goiás, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Cada um tem pelo menos um programa. Tem um programa, né? O azul de 2 a 3. Então, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará tem de 2 a 3 programas nota 7. De 4 até 26 programas nota 7, nós temos Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E a região Sudeste, 27 até 83, o que significa dizer que o Rio de Janeiro tem 27 programas nota 7 e São Paulo tem 83 programas nota 7. Então, São Paulo com nota 7 tem mais programas nota 7 do que o total de programas que tem em Alagoas. Somente 46 programas, nenhum com esse nível de nota. Aqui a distribuição de professores, né? Distribuição de docentes de pós-graduação em 1922. Diante de todo esse contexto que eu apresentei, é óbvio que onde tem mais programas, vai ter também mais docentes, né? Então, São Paulo tem mais de 23 mil docentes na pós-graduação, enquanto Alagoas tem um pouco mais de 1.000 docentes e Pernambuco aproximadamente 4 mil docentes. Esse gráfico revela a evolução ao longo do tempo, né, de 2010 até 2022, da evolução do número de doutores titulados por 100 mil habitantes, né, desde 2010 até 2022. Essa linha preta aqui é a média nacional, essa inflexão aqui que ocorreu na produção do ano 2000, né, essa queda que aconteceu no ano 2000, 2020, todo mundo sabe que foi por conta da pandemia. Então, depois da pandemia, houve essa queda brusca aí na titulação de doutores, mas que foi retomado posteriormente. Então, o que se chama a atenção aqui é que esse número, diferentemente dos outros, que são números absolutos, aqui nós temos números relativos em relação a 100 mil habitantes. Então, verifica-se que em 2010, esse roxinho, que era o Sul, né, tinha um nível de titulação bem inferior ao azul, que é o Sudeste. Mas a região Sul aumentou o seu nível de titulação. Em 2016, houve uma inversão aqui, de modo que, atualmente, quem mais titula por 100 mil habitantes
Óbvio que, em número absoluto, continua sendo o Sudeste por conta de São Paulo, né? Mas por 100 mil habitantes, quem mais titula é a região Sul. Né? Cadê? Nordeste, que é o amarelinho, fica aqui para baixo, né? Só ganha da região Norte, né? Em termos de número de doutores titulados em relação a 100 mil habitantes. Essas discrepâncias intra-regionais no Brasil, apesar disso, né, do nível mais elevado do Sul e Sudeste, mas mesmo assim, quando se olha a média do nível de titulação por 100 mil habitantes no Brasil, o Brasil fica cá embaixo, né? Veja aqui onde está essa setinha vermelha, né? O Brasil forma em torno um pouco mais de que 10 doutores por 100 mil habitantes, enquanto que na Suíça são mais de 50 por 100 mil habitantes. Então, aqui, os outros países desenvolvidos, né, e o Brasil lá embaixo, muito distante, tá, do que se forma nesses países, mostrando que, além das disparidades regionais, o país como um todo também precisa evoluir bastante. Distribuição do mestres e doutores titulados por raça-cor. Então, aqui nós estamos inserindo uma outra situação, que é a questão raça-cor, que também interfere na produção científica, né? Então, aqui a distribuição de mestres e doutores titulados em 2021 por raça-cor. Vejam que essa primeira figura aqui representa a titulação de mestres. Então, mais de 58% dos mestres titulados em 2021 eram da cor branca, né? Ficando as demais raça-cor complementando aqui os 100%. E quando a gente olha para a titulação de doutores, a situação ainda fica mais dramática, né? 62% dos doutores titulados eram brancos. Essa figura aí é para mostrar essa discrepância em relação à distribuição populacional por raça-cor. Então, esses primeiros blocos aqui, azul escuro, representam a população branca brasileira. O vermelho, a população negra, o amarelo, os amarelos, né, os orientais, e verde, os pardos. Então, veja que somando o que aqui eles chamam, coloca nos outros, né, a população não branca é muito maior do que a população branca. Todavia, né, a formação de mestres e doutores predomina para esse contingente, mostrando que também existe um recorte de raça-cor quando a gente fala em produção científica, em acesso à ciência. E quais seriam os fatores que determinam essas disparidades regionais na produtividade científica no nosso país? Parte importante depende do investimento em pesquisa, né? Então, o ano passado, esse Odir Delagostin, que é presidente da FAP do Rio Grande do Sul, na época era presidente do Conselho Nacional das FAPs, os recursos das FAPs corresponderam a 82% do total do orçamento de auxílio à pesquisa no país, considerando recursos de capital e custeio. Aí, segundo ele, infelizmente, não dá para a nossa ciência ficar contando com o orçamento do governo federal, mostrando, não é, que é necessário haver um maior investimento nas FAPs, né, ou seja, os investimentos estaduais, tá? E isso pesa, inclusive, para onde o CNPq já investe pesadamente. Então, aqui, investimento em auxílio e pesquisa das FAPs, CNPq e CAPES. Então, o que está em verde aqui, ó, de 2018 até 2022, essa proporção que está em verde significa, em nível nacional, o que foi investido em pesquisa pelas FAPs. Então, fica muito evidente que as FAPs respondem pelo maior volume de recursos em pesquisa. Aqui, a dependência das FAPs por estado, então, quanto mais elevada aqui essa coluna verde, mais dependência tem das FAPs, né? Então, São Paulo tem essa coluna aqui, Alagoas
Alagoas, proporcionalmente, tem uma dependência parecida com a de São Paulo, né? Então, olhando por essa figura, levaria à falsa ilusão de que Alagoas seria semelhante a São Paulo em termos de recursos para pesquisa, né? Então, o laranja, que é o CNPq, tá? O azul, que é CAPES, e o verde, que é a FAP. A Pernambuco está aqui, Pernambuco recebe o maior aporte, né, de CNPq, Pernambuco é menos dependente nesse aspecto das FAPs, mas também essa coluna última aqui é na média nacional, né? Então, fica muito evidente aqui a importância das FAPs no financiamento da pesquisa. Todavia, quando a gente olha agora em valor absoluto investido, fica ridículo, né? Essa coluna aqui, cada coluna dessa é por ano, orçamento executado em 2017, 18, 19, 20 e 21. Então, cada coluna dessa corresponde a um ano pela respectiva FAP. Então, a coluna aqui, enquanto a FAPESP investe em torno de 1 bilhão e 200 milhões, a FAPEAL, cadê? A FAPEAL está aqui, não dá nem para contar quanto é, né? Não chega nem a 100 milhões. A Pernambuco, cadê Pernambuco? Está aqui a FACEP, também em relação a São Paulo, o investimento da FACEP é irrisório, mas é cerca de 4 a 5 vezes maior do que o de Alagoas, e a FAPEMIG, que também tem uma contribuição bastante importante, assim como a FAPERJ, né? A FAPERJ, no último ano, no último ano não, em 2021, deu uma alavancada bastante importante em relação ao que havia praticado até então. Aqui eu coloquei isoladamente, né, FAPESP, quase, em média, né, nesse período, quase R$ 1 bilhão. A FAPERJ, em 690 milhões, a FACEP, 51 milhões, e a FAPEAL, 18 milhões. Então, a discrepância aqui é extremamente notória, né? Essa figura mostra o quanto é importante a participação dos nossos mestres e doutores, né, dos nossos programas na produção científica, né? Demonstra uma relação direta entre o número de mestres e doutores titulados e a produção de artigos científicos publicados pelos programas de pós-graduação. Ou seja, quanto mais alunos de mestrado e doutorado titulado, maior a produção científica do programa. Então, isso deixa muito claro o quanto aqueles indicadores que eu venho mostrando contribuem para a produção científica. Essa figura aqui, ela demonstra a contribuição de cada estado na produção científica brasileira. Então, obviamente, com todos aqueles números, né, São Paulo contribuiu em 2022 com quase 30% da produção científica nacional. Aí, em seguida, vem outros estados da região sudeste, mais o Rio Grande do Sul. Pernambuco contribuiu tem aqui, com cerca de 3,4%, e Alagoas com míseros 0,7% da produção científica nacional. Eita, a Siri ficou doida aqui. Para ninguém, Siri. Percentual da produção científica de São Paulo, Rio de Janeiro e das demais unidades da federação. Então, aqui está, em roxinho aqui, está Rio de Janeiro, que se manteve constante, né, mas evidencia-se que do ano 2000 até 22 houve uma queda da contribuição relativa da produção científica do Rio de Janeiro, mas a gente percebe que ele se mantém sempre constante aqui, né? São Paulo, que no ano 2000 contribuía com quase 40% da produção científica nacional, foi perdendo relevância relativa, foi diminuindo na medida que crescia a participação da produção científica nacional do conjunto dos outros estados, né? Então, em 2022, somente o Rio de Janeiro contribuía com quase 12%, São Paulo com em torno de 29%,
e o conjunto dos demais estados com aproximadamente 60% da produção científica nacional. Isso mostra que fica, né, aparente que entre 2004 e 2005, né, as políticas públicas devem ter investido no fortalecimento das instituições dos demais estados, né, justificando esse crescimento proporcional para os demais estados, além de Rio e São Paulo. E nós temos o Plano Nacional da Pós-Graduação, né, na CAPES, e, segundo o planejamento deles, os principais desafios a serem enfrentados. Desafio 1, elevar o percentual de mestres e doutores na população, garantir condições adequadas no acesso, permanência e conclusão na pós-graduação. Obviamente que isso demanda de infraestrutura, bolsas, né, financiamento da pesquisa e um corpo docente qualificado. Desafio 3, ampliar a diversidade e inclusividade na pós-graduação, reduzir as assimetrias de oferta de pós-graduação, ampliar as interações com o mundo do trabalho, expandir o sistema de pós-graduação com qualidade e as estratégias para atingir essas prioridades, né, para reduzir assimetrias em desenvolvimento, a diretriz seria pós-graduação de qualidade acessível com equidade em todo o território nacional. O objetivo seria ampliar a oferta de programas de pós-graduação em áreas de conhecimento, regiões e localidades ainda não contempladas adequadamente, reduzir as assimetrias na qualidade da pós-graduação no contexto intra- e interregional, apoiar a oferta de programas de pós-graduação de qualidade na modalidade à distância, de forma complementar à oferta de qualidade de programas presenciais, buscando a interiorização do sistema e a redução das assimetrias regionais. E isso provavelmente é o que está direcionando as políticas do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Como eu já coloquei lá nos indicadores, uma outra situação é a discriminação, não é, que existe com relação à raça-cor. Então, essa matéria que eu peguei o ano passado, no ano em que a Lei das Cotas completa 10 anos da aplicação para estudantes de todo o Brasil, o coletivo de docentes negros e negras da USP se posicionou de forma oficial contra o racismo estrutural instaurado no quadro de professores. Em carta enviada no dia 9 de novembro à reitoria da universidade, o grupo propôs uma meta de inclusão de 37% de professores pretos, pardos e indígenas entre os contratados. Hoje, essa percentagem é de apenas 2,3%. A USP conta com 5.531 docentes, e apenas 125 deles não são brancos. A realidade chocante na maior universidade do país evidenciou a urgência na implementação. Oxi, doidou? A realidade chocante na maior universidade do país evidenciou a urgência na implementação de políticas e ações afirmativas a favor da diversificação do quadro de professores. As reivindicações bem anteriores a 2022 foram transformadas na Carta de Docentes Negras e Negros da Universidade de São Paulo. Dentro dessa perspectiva, o ano passado, eles lançaram um edital para um programa de pós-doutorado para pesquisadores negras e negros. E, inclusive, eu me inscrevi nele, mas não fui contemplado. E quando a gente não é contemplado, né, a gente sempre fica chateado, mas eu até entendi. Eu entendi porque o objetivo desse pós-doutorado é para formar recursos humanos negros para serem incorporados ao corpo docente
da USP. Então, no meu caso, dificilmente eles avaliaram, obviamente, meu perfil e perceberam que a probabilidade de eu fazendo esse pós-doutorado nesse programa, de me tornar um professor da USP, seria bastante remota, já que eu sou muito bem consolidado na UFAL, mais para perto de aposentado que para entrar numa nova carreira, né? Então, não fui contemplado, mas provavelmente entraram alguns pesquisadores negros que fizeram esse pós-doutorado e para os quais eles falaram nessa política que teriam prioridade nas contratações para modificar aquele perfil de somente 100 e poucos professores negros no quadro gigantesco da USP. Então, vamos ver um pouco, né, os fatores que determinam as disparidades regionais que interferem na produtividade científica no nosso país. Investimento em pesquisa, infraestrutura de pesquisa, né, disponibilidade de laboratórios, equipamentos e instituições de pesquisa, capital humano, desproporção na distribuição de professores com alta qualificação e estudantes de pós-graduação, colaborações internacionais, menor número de colaborações internacionais impactam negativamente a produção científica, políticas públicas devem ser implementadas de forma direcionada nas diferentes regiões do Brasil, a cultura científica influencia a produção científica local, estrutura acadêmica, discrepância na distribuição de instituições de ensino superior de pesquisa nas diferentes regiões, desigualdades socioeconômicas podem influenciar a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Né? No caso da FAP, que eu falei que era o principal financiador da pesquisa no país, o orçamento da FAP muda de estado para estado, mas na maioria deles ele é um percentual em cima da arrecadação bruta do estado. Né? Então, quanto mais o estado arrecada, mais recursos vai ter na FAP para investir em pesquisa. Ambiente colaborativo, oportunidades para interação e colaboração com outros pesquisadores, tanto dentro quanto fora da instituição. Apoio institucional, suporte burocrático à pesquisa, incluindo assistência na submissão de projetos e gerenciamento de verbas. Acesso à mentoria, acesso a mentores experientes que possam oferecer orientação e aconselhamento ao longo da carreira. Tempo e flexibilidade, disponibilidade de tempo e flexibilidade para dedicar-se à pesquisa sem sobrecarga de outras responsabilidades, reconhecimento e incentivo, reconhecimento pelo trabalho, seja por meio de premiações, promoções ou incentivos financeiros. Esses aspectos contribuem para criar um ambiente propício para a pesquisa de alta qualidade, permitindo que o pesquisador trabalhe da melhor maneira possível e alcance resultados relevantes. Bem, agora nesse cenário eu vou falar da minha experiência. Eu me formei em nutrição em 1981 e, em seguida, me desloquei para o então território federal de Rondônia para ser nutricionista lá. E depois de 2 anos de atuação, né, teve um programa chamado Polo Noroeste, né, que queria fazer um grupo de pesquisa lá para dar suporte à Secretaria de Saúde nas políticas públicas. E contrataram dois mestres, né, que na época doutor era uma situação muito difícil de encontrar pessoas com formação de doutorado. Então foram 2 mestres, esses 2 mestres montaram um grupo e me pissaram lá, né? Procuraram pessoas que pudessem contribuir. Na época eu não tinha nem especialização, né? Mas eles me pegaram outras pessoas e a gente trabalhou no projeto. E apesar disso, do grupo, eu fui o primeiro a publicar, né, os resultados. Então, esse artigo aqui é Estado Nutricional de Crianças Menores de 5 anos do estado de Rondônia. Eu coloco ele lá no Lattes, eu coloco ele como o mais importante, porque ele foi o primeiro de todos e que mostrou que a gente, né, enfim, na situação em que eu formei, na graduação, eu achava que publicar um artigo científico numa revista do nível da Revista de Saúde Pública era uma coisa utópica, né? Então, ele
eu consegui fazer isso. Em seguida, como a nossa infraestrutura de serviço público lá era muito precária, nós tínhamos os postos rurais, que só tinha um agente de saúde, e era difícil fazer o monitoramento do estado nutricional, então eu validei uma fita Cinder para que eles pudessem usar, uma fita simples que vê o perímetro do braço, e eles conseguiam identificar crianças de risco para encaminhar para serviço de saúde lá da cidade, onde tinha a melhor infraestrutura. Então, mesmo em condições extremamente precárias, como era Rondônia, eu acho que fica muito evidente depois do que eu mostrei aqui, mas mesmo assim eu consegui publicar esses 2 artigos de trabalho feito lá em Rondônia. E quando a gente fala de ambiente com a cultura propícia para desenvolver pesquisa, quando eu cheguei aqui, quando eu saí de Rondônia e vim para Alagoas, não tinha tradição nenhuma, né, na faculdade de nutrição, não tinha qualquer e inclusive tinha até um preconceito com quem queria fazer pesquisa, né? Eu tive que me tornar diretor da faculdade para poder pautar a discussão sobre colocar um mestrado, porque eles alegavam que colocar o mestrado seria enfraquecer a graduação e criar professores, de certa forma, privilegiados em relação ao conjunto dos demais professores, e colocaram todas as dificuldades do mundo, de modo que a maior dificuldade que eu tive foi convencer meus colegas que era importante a gente ter um programa de pós-graduação. Então, me tornei diretor da unidade, pautei, busquei, montei o projeto, somente depois que o projeto estava pronto, que trouxe um consultor da CAPES, e ele revelou para os demais professores da unidade que era bastante viável, foi que eles aceitaram vestir a camisa, e nós fomos a primeira pós-graduação stricto sensu da área de saúde no estado de Alagoas, o nosso mestrado em nutrição, que hoje é doutorado, né? Mas foi um desafio, já que o tema da palestra é desafio, esse foi o maior da minha vida, foi transformar, conseguir implantar esse programa aqui em Alagoas, diante de todos os obstáculos que me foram colocados pelos próprios colegas, né? Mas, em relação ao incentivo, eu coloquei aqui um professor que colabora comigo, eu, obviamente, que não vou revelar o nome dele, mas isso aqui, ó, as métricas dele, ele tem um índice H de 20 e o índice IH de 36 e 1.630 citações. Para quem não sabe o que é índice H, significa o número de artigos publicados que tem pelo menos 20 citações. E o índice IH é o número de trabalhos que você possui que receberam pelo menos 10 citações. O H não tem um número fixo, né? Cada número de trabalho tem que ser o X igual a X, né? Trabalho publicado igual ao número de citações recebidas. Então, de todos os trabalhos que esse colega tem, ele tem 20 artigos publicados que receberam pelo menos 20 citações. Esse colega é da UERJ, ele possui bolsa de produtividade científica ProCientista da UERJ, é jovem cientista do nosso estado e bolsista de produtividade em pesquisa. No momento, conta com os seguintes apoios financeiros: R$ 280 mil da FAPERJ e 350 mil da UERJ. Professor Haroldo, tem 7.461 citações, o índice H é de 35 e o índice 10 é de 68. Ou seja, se o critério fosse produtividade, a minha é razoavelmente superior à dele, né? Mas ele tem 3 bolsas de produtividade científica. E o professor Haroldo só tem a do CNPq, muito mal, inclusive eu estou aqui na tensão máxima, porque pode ser que amanhã eu não seja mais, pode sair o resultado aí. Todo dia eu estou lá olhando no site se saiu o resultado, a tensão está alta. Então, hoje eu só tenho essa bolsa de produtividade, né? E, em termos de apoio financeiro, eu só conto com 130 mil, que é do CNPq, e 75 mil da FAPEAL.
Tá? Juntando os dois, não dá um do que ele tem, dos apoios que ele tem das instituições lá do Rio de Janeiro. Então, isso mostra a discrepância que a gente tem. Tudo isso que eu mostrei mostra o quanto a gente tem que tirar leite em pedra para poder conseguir alguma coisa. Então, em síntese, né, desafios de um pesquisador em saúde pública no Nordeste do Brasil, disparidade e assimetrias regionais. Né, o Raul me propôs falando do Nordeste, mas eu acho que eu deixei bem evidente que não é só, quando a gente fala Nordeste, não é tudo igual. Você falar Alagoas, comparar com Pernambuco, tem uma distância muito grande. Assim como Pernambuco tem uma distância muito grande para Rio e São Paulo. Mas as assimetrias não são só em relação às macro-regiões, mas também entre os diferentes estados. E isso é em decorrência das oportunidades, do racismo estrutural, diferenciais intrarregionais e, diante de tudo o que eu falei, será que isso pode se constituir em vitimismo? Né? Será que se um pesquisador alagoano, se tivesse numa infraestrutura, nas condições gerais que predominam na USP, será que aquela métrica que eu mostrei não seriam muito maiores? Né? Será que eu não teria muito mais facilidade para fazer o meu trabalho? Né? E, em contrapartida, será que se eu pegar um deles lá, né, que tem a produtividade altíssima, infinitamente superior à minha, será que se eu trouxesse ele para cá, que quando eu cheguei, nenhum programa de pós-graduação existia, eu tive que construir, será que ele teria o nível métrico que ele tem hoje? Então, isso é para reflexão, né, se o que eu estou falando é vitimismo ou é uma realidade. Então, para vencer isso, nós temos que ter capacidade empreendedora, imaginação, criatividade, disposição e ousadia. Apesar de todas essas dificuldades e me situando num contexto apenas regional, estadual, porque eu não posso me equiparar com os colegas que estão em outra dimensão, diríamos até em outro patamar, né, de condições de trabalho. Esse site aqui, né, AD Scientific Index, ele classifica os pesquisadores segundo vários filtros, né? Por país, por instituição, por área de conhecimento. E aqui em Alagoas, eu colocando o filtro Universidade Federal de Alagoas, com aquela métrica que eu mostrei, eu sou o 10º colocado no âmbito da Universidade Federal. No mundo, eu sou 192.056. No Brasil, eu seria o 4.000, estaria na posição 4.700, tudo na minha frente, de todas as áreas, química, física, enfim. Mas na Universidade Federal de Alagoas, eu sou o 10º pesquisador em produtividade científica. E quando eu puxo especificamente para a área de saúde pública, aqui no mundo, aqui no Brasil, aqui na Universidade Federal de Alagoas e aqui no item selecionado, que é na área de epidemiologia e saúde pública, eu sou o número 1 do estado de Alagoas. Então, não é fácil atingir esse patamar diante todas essas dificuldades que eu coloquei. Mas, como eu digo, né, se eu chegasse num espaço onde tudo já tivesse constituído para trabalhar e não tirar leite em pedra como a gente tem que fazer, provavelmente a minha posição no Brasil, no mundo, seria bem melhor. Então, para alcançar novos horizontes, não siga os caminhos mais fáceis e já estabelecidos. Abra seu próprio caminho, onde não há trilha, e deixe um rastro para inspirar outros a seguirem. Muito obrigado. Obrigada, professor Haroldo, pela excelente apresentação. Quero agradecer a presença, professora Paula Briere e ao professor Amado México. Muito obrigada por nos acompanhar.
Professor Haroldo, tenho uma pergunta para o senhor. O que fazer, professor, diante dessas disparidades? Érica, você me deixa falar da situação que eu estou. Eu gostaria muito de. Eu estou ouvindo e tudo, mas eu gostaria muito mais de estar à frente hoje aí. Mas, bom, por outras circunstâncias não estou podendo. Mas eu quero dizer a vocês que eu trouxe Haroldo para servir de exemplo como uma pessoa desbravadora, batalhadora. Haroldo foi meu colega de pós-graduação. E desde que ele chegou em Alagoas, ele conseguiu transformar. É isso que ele diz, é exatamente isso, sabe? Tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. Haroldo é uma potência. Vocês viram que a análise que ele faz do pesquisador, não só no Nordeste, mas em comparação com o Brasil, mostra toda a dificuldade. É um pesquisador negro, é um pesquisador do Nordeste e é um pesquisador de ponta, né? E é isso, é exatamente isso que ele disse. Se ele tivesse as mesmas condições que outros pesquisadores em outras regiões do país têm, provavelmente ele teria um desempenho muito melhor por conta de que para fazer pesquisa precisa de dinheiro, precisa de financiamento. Então, eu gostaria muito de agradecer a você, Haroldo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, porque, antes de tudo, é um amigo, né? É um amigo. A gente enfrentou juntos algumas situações no início da carreira. Para os meninos, eu acho que é um privilégio. Vocês prestem bastante atenção aos conselhos que Haroldo dá. Quem quiser fazer alguma coisa em ciência tem que ter a coragem que ele tem. Então, era isso que eu queria dizer. E, Haroldo, você vai me perdoar, porque dessa vez eu não pude ficar com você até o fim. Mas eu ouvi tudo e vou ouvir de novo. E é outra palestra, né, que as pessoas têm que ouvir várias vezes, sobretudo aqueles que gostam, que querem fazer pesquisa no Nordeste para saber o que vão enfrentar. E ter coragem de enfrentar, como é o caso do professor Haroldo. Haroldo, um abraço muito grande para você e deve ter algumas perguntas aí para você responder. Um abraço grande, querido. Um abraço, Raul. Muito obrigado. E vamos torcer para minha bolsa sair, né? Senão eu vou ter depressão. Lembrar a você que eu posso fazer a maior força de lá, mas eu sou o único do Nordeste e eu não julgo os nordestinos. Mas eu brigo, viu? Aí é outra história. Mas eu brigo. Mas você não queira saber como está a situação atualmente, viu? Mas tudo bem, depois a gente conversa em particular. Mas é terrível, viu? A discrepância entre o Brasil do Sudeste e o Brasil das outras regiões, viu? Vou preparar o Rivotril. Eu também. Um abraço. Um abraço, cara. Obrigada, professor Raul. Estamos torcendo, professor Haroldo, para que o senhor consiga o financiamento. Professor Haroldo, agora entramos na sessão das perguntas. Vou começar com uma pergunta e depois vou abrir espaço para os alunos e os participantes. Professor, o que fazer diante desse cenário tão discrepante, professor? O senhor mostrou aqui tão evidente que o Sudeste ele tem maior financiamento, portanto, maior produção, e que depende da parte política, depende dos próprios professores, dos pesquisadores, das instituições, para poder mudar essa realidade, para poder mudar esse futuro também da pesquisa no Nordeste, no Norte do Brasil. Olha, um caminho que é bastante incentivado pelas instituições é o estabelecimento de parcerias. Mas a minha experiência não foi nada boa. A gente se juntou enfim, com quem poderia nos ajudar e, infelizmente,
para resumir, eu me senti explorado, como se fosse mão de obra para os sabichões, e a gente não, eles tiraram muito proveito dessa parceria, a gente não tirou proveito nenhum. Mas outras pessoas têm sorte, né? Inclusive, eu estou tentando estabelecer, a gente já vem conversando com a Elisa, né? A gente tem amostras de células da população indígena, e a gente está tentando estabelecer, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria bastante profícua. Mas é um caminho a gente tentar se associar aos grupos mais fortes para tentar sair dessa dificuldade que a gente enfrenta. Que assim, deveria ser também maior a ajuda financeira, porque essa ajuda financeira deve ser maior. Aqui tem menos, para poder... Polícia, né? Eles falam que precisa incentivar, mas um dos critérios para a distribuição do PROAP, por exemplo, que é a verba, quanto mais alunos tem, quanto melhor o nível do programa, mais recursos vai receber. Ou seja, a água corre para o mar. Quanto mais eles são um programa nível 7, quanto mais mestrandos e doutorandos eles titulam, né? Quanto mais eles produzem, mais recursos eles recebem. Quer dizer, e aquele que já está, não é, em estado de desnutrição vai ficar mais carenciado ainda, porque o critério... quando eu fico falando essas métricas, eu fico, não sei se eu deixo isso claro, mas é somente para dizer que não é justo me comparar, por exemplo, se eu for mostrar a métrica de um professor que tem o mesmo prestígio que eu tenho aqui, em Alagoas, comparando localmente, né? Um professor que tem um prestígio que eu tenho na UFAL com um que tem um prestígio na USP, a métrica dele é infinitamente superior à minha. Isso aqui que eu mostrei ficaria ridículo. Tá? Um professor de Pelotas, da USP, da Federal do Rio, da Minas Gerais, mas as condições que nós temos para trabalhar são essas. Então, não é justo fazer esse tipo de comparação. Mas, na prática, é o que é feito. Certo? Então, o que eu tive que me esforçar para conseguir criar um ambiente propício para fazer pesquisa é um absurdo. E outras pessoas já chegam e encontram tudo pronto, é só fazer. Parabenizo o senhor pelo trabalho e pelo esforço, porque também, diante das dificuldades, o senhor não deu o braço a torcer e continuou fazendo pesquisa. Também pode ser essa a motivação, pode ser uma ferramenta para não desistir. Exatamente. E tomara que também as autoridades, quem dá esses financiamentos, também melhore esse olhar quem tem menos, para que possa igualar, mas para que possa também ter as mesmas oportunidades que os que mais têm também tenham. Exatamente. Obrigado, eu que agradeço. Vou passar a pergunta para a professora Paula. Professora Paula, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. Queria primeiramente parabenizá-lo, não só pela exposição, né, pela palestra, mas também pela garra, né? Assim como eu sou orientanda do professor Raul também, né? Sou doutoranda sob orientação do professor Raul, e é muito bonito ver gente apaixonada pela ciência, que não está ali só pelos números, que não está ali fazendo por fazer, que realmente luta e quer ver a universidade crescer muito além de um emprego, de uma profissão. Então, parabéns, primeiramente. E essa é uma preocupação que, às vezes, eu observo das gerações futuras, né? Eu estou como substituta no departamento de nutrição, e mesmo Pernambuco, né, ainda estando com maiores métricas e mais financiamento que Alagoas, a gente já observa também um desinteresse muito grande dos meninos da graduação entrar para mestrado e doutorado. E isso tem me preocupado, e eu queria saber do senhor duas coisas, né? Então, primeira, gente que está lá na graduação, que está mais pertinho deles, como a gente pode fazer esse incentivo para além de pesquisa, para além da questão de políticas públicas e de financiamento, mas como a gente pode despertar mais pessoas apaixonadas pela pesquisa? E segundo,
qual conselho o senhor dá para alguém que está começando e que quer contribuir tão quanto, mas que olha para esse cenário e às vezes fica meio assim? Para motivar o aluno, a melhor alternativa realmente é o PIBIC, né? Quando eu digo PIBIC, não é somente aquele que tem bolsa, né? Mas a gente tem um grupo de pesquisa, quando a gente consegue inserir esses alunos no nosso grupo, né, participando ativamente de todas as atividades, ele vai perceber se é aquilo que ele quer ou não, se ele gosta, né? E na maioria das vezes a gente consegue estimular muito eles para pesquisa, tanto é que quando eles saem da graduação, eles já procuram ingressar no mestrado. Hoje, depois que eu consegui implantar esse mestrado aqui, que agora é doutorado, 80% do corpo docente são ex-alunos da graduação da nutrição que terminaram, entraram nesse mestrado, depois fizeram, todos eles fizeram doutorado em outros locais, porque nós não tínhamos ainda, essa é a primeira turma que a gente está recebendo, mas todos esses que estão agora, e professores excelentes, né, contribuindo bastante, mas todos os mais importantes hoje do nosso programa, eles vieram da nossa graduação, foram nossos alunos, são egressos do nosso programa, a grande maioria deles. Então, uma forma de incentivar é justamente inserindo na pesquisa. E o conselho que eu dou para os jovens que tem a possibilidade de adentrar nessa carreira, realmente é igual quando você vai pedir alguém em casamento. Você analisa como, será que é a pessoa certa? Será que eu amo de verdade? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Então, é exatamente isso que eu digo para eles, quando eles dizem, vou fazer mestrado, eu digo, é isso que você quer, você gosta da pesquisa, você gosta do ensino, tá? Então, veja, analise direitinho, porque não, tem que gostar, né? Quem ama a rosa suporta os espinhos. E se não, nem todo mundo é para ser pesquisador, é para estar publicando, tem que gostar. O principal requisito é gostar da pesquisa, gostar do que faz, para ser feliz. Nada. Se não, vá para o mestrado profissional, para o doutorado profissional, para exercer sua profissão, né? Que não é o acadêmico quem qualifica para isso. Obrigada, professora Paula Brielle, pela sua pergunta. Agora passo para a Joaci. Joaci, pode fazer a sua pergunta? A bolsa ela era de 2 em 2 anos, depois passou para de 3 em 3 anos, mas hoje, né, a cada 3 anos, é o que está acontecendo comigo agora, quando ela vai vencer, né, a gente tem que a gente tem que montar um projeto, fazer um plano de trabalho, apresenta para o CNPq, eles vão avaliar a minha trajetória, a minha produtividade e o meu projeto, a relevância dele, enfim, e dependendo da nota que eu receber, eu vou passar a receber essa bolsa, que hoje é de R$ 1.100 por mês, com mais uma taxa de bancada, que é para gastar pequenas despesas, né, de financiamento, mais uma taxa de bancada de R$ 1.000 que a gente passou a receber tem há um ano, mais ou menos um ano atrás, foi que a gente passou a receber essa taxa de bancada. Antes era só a bolsa de R$ 1.100, que já ajuda bastante no orçamento, né? Aqui em Alagoas é a única forma de bolsa de produtividade científica, como eu mostrei lá do meu colega do Rio, além da do CNPq, ele tem a bolsa da universidade dele, tem a bolsa da FAPERJ, que inclusive são de valores bastante superiores à do CNPq. Sim, sim, sim. Bom, Obrigada, Joaci, pela sua pergunta. Agora passo para Carl. Carl, pode fazer a sua pergunta. Joaci,
Só para você saber, essa bolsa, apesar desse valor que não é essa fortuna, mas é extremamente difícil conseguir essa bolsa. Só para você ter uma ideia, na minha faculdade, só existem, na faculdade inteira, né? Sempre, desde 1996, que eu venho mantendo, consegui pela primeira vez e venho mantendo até hoje. E eu era o único que tinha. O ano passado foi que um ex-aluno nosso, né, que inclusive atualmente é o coordenador da nossa pós, ele conseguiu. Então, da universidade inteira, da UFAL, o ano passado fez um levantamento, nós tínhamos entre 2.000 e tantos professores, somente em torno de 70, particularmente aqueles que são da física, são pesquisadores natos, né? O pessoal da física, da química, eles são os maiores detentores de bolsa aqui na Universidade Federal de Alagoas. Mas da universidade inteira, mais de 2.000 professores, somente em torno de 70 tinham obtido essa bolsa. Então, é uma briga de foice, né, para concorrer a ela. É. Vamos lá, né? Obrigada a você. Carlos, pode fazer sua pergunta. Parabéns aí pela palestra. Gostaria de pontuar primeiramente que concordo com o senhor que a iniciação científica realmente é um incentivo à manutenção, né, e à inserção do aluno na pesquisa. Isso foi o que aconteceu comigo, por isso que eu concordo, né, com essa pontuação que o senhor levantou. E a minha pergunta é o seguinte: eu achei muito interessante essa parte que o senhor levantou sobre a importância das FAPs na pesquisa, né, no apoio da pesquisa assim, em cada estado. Eu queria saber porque assim, como eu nunca tinha prestado tanta atenção nessa relevância, nessa grande relevância das FAPs na pesquisa, eu queria saber como que a gente, enquanto pesquisador, enquanto doutorando, né, mestrando, a gente pode estar interagindo com as FAPs e buscando incentivo para a sua própria pesquisa, né, de mestrado, doutorado. Não sei se foi claro na minha pergunta. Cal, a contribuição importantíssima das FAPs é na distribuição de bolsas de mestrado e doutorado e no auxílio à pesquisa. Então, bolsas vocês devem conhecer muito bem como é a sistemática, né? Mas no auxílio à pesquisa, basicamente, você tem que ser um coordenador de grupo de pesquisa. Tem que ter o doutorado para poder coordenar aquele grupo, fazer a proposta, preencher os instrumentos que o edital pede e concorrer, né? A equipe tem que ser forte, se avalia, né, dentro daquilo que você se propõe. Então, se você propõe a fazer X, Y, Z, quem vai avaliar a sua proposta vai ter que examinar dentro, não apenas você, mas a sua equipe, se realmente tem pessoas ali que realmente têm experiência e que garantem para a FAP ou para qualquer outra instituição de fomento que os recursos investidos serão bem aplicados, porque tem pessoas capazes de executar o que está se propondo a fazer. Mas quem realmente submete, geralmente, é uma pessoa que tem um perfil de realização de pesquisa mais forte para poder competir com os demais que vão concorrer na proposta lá. Então, no caso de incentivação, pode também, doutorando, mestrando, seria apenas assim, bolsa de estudantes. No caso do estudante, sim. Eu não conheço nenhuma situação que um estudante coordenou uma proposta de pesquisa e conseguiu financiamento. Em FAPES, em CNPq, qualquer agência, realmente tem que ser o coordenador do grupo. No caso, ser o orientador, né? Não, nada impede que você submeta. Qualquer pessoa pode submeter.
mas a praxe é que quem vai avaliar, né, os revisores, eles olham muito isso, né, a expertise da pessoa na condução de pesquisas científicas, a coordenação de pesquisas. Obrigada, Cá, pela sua pergunta. Agora passo para José Tiago. José Tiago, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Está me ouvindo? Está bem baixinho, Tiago. Agora sim. Agora estão me ouvindo melhor? Agora sim. Pronto. Então, minha pergunta ela é direcionada à questão da pauta que o senhor trouxe de raça-cor, né? O senhor trouxe as evidências aí na pós-graduação em stricto sensu, o quantitativo de pessoas negras, pardas, brancas, enfim, de outras raças e etnias nos programas de pós-graduação. E eu gostaria de trazer assim, também uma curiosidade, antes de perguntar, sobre a pós-graduação lato sensu, mais especificamente na residência, que eu, antes de entrar aqui no mestrado, eu fui residente de saúde da família, nos programas de saúde multiprofissional daqui de Pernambuco, e infelizmente, a gente só, na verdade, infelizmente, os programas de pós-graduação, eles não tinham cotas para essas pessoas. E apenas agora, em 2022, a gente conseguiu adicionar cotas para pessoas com deficiência e para pessoas negras e pardas nos programas de pós-graduação de residência multiprofissional daqui de Pernambuco, os da UPE-NET, da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, a minha pergunta é como é que a gente consegue alcançar também essas questões de cota nos programas de pós-graduação stricto sensu, tanto mestrado quanto doutorado. Porque existem programas que já têm, mas acredito que a maioria, isso é uma resposta bem empírica, mas eu acredito que a maioria não tenha esse tipo de incentivo para que essas pessoas elas consigam ingressar nessas pós-graduações. Tiago, eu não tenho certeza não, mas eu imagino que existe uma lei federal ou uma norma da CAPES que orienta isso. O nosso programa, por exemplo, quando sai o edital, já sai dizendo quantas vagas são para PCD, né, para negros, para indígenas, já sai tudo normatizado com relação a isso. Existe, dentro da autonomia universitária, né, os consunes criam também suas normas, de acordo com o que pode ser criado, né, que está dentro da legalidade, mas existe uma compreensão dentro da política nacional de que realmente é uma questão de justiça social. Não é porque eu me lembro muito bem que a minha filha, hoje ela está em Pernambuco fazendo a residência em gastroenterologia pediátrica, mas quando ela estava naquele ano, né, que vai fazer o Enem, ela chegou em casa revoltada porque alguém foi lá falar para eles, estava na época da política, né, chegou lá, e ela chegou revoltada, não, como é que pode, a gente estuda, não sei o quê, e uma pessoa tira uma nota menor do que a nossa e passa na nossa frente. Aí eu reclamando do sistema de cota, né? Eu disse, filho, então, se você achar isso, não tem problema, eu vou tirar você do contato, que é o colégio mais caro que tem aqui em Maceió, e eu vou lhe matricular lá no Mário Brode, porque aí tem a cota para quem estudou em escola pública. Você estuda no Mário Brode e você vai se beneficiar da cota para quem estudou em escola pública. Aí ela regalou o olho para mim, disse, não, mas aí eu não vou aprender nada. Então, você acha justo você competir com quem está lá na escola pública? É justa essa competição? Aí, quando você vai olhar, se você for para a escola pública, você vê que a maioria é de baixo nível socioeconômico, predominância de negros, né? E lá no contato, você raramente via uma pessoa de cor negra, né? Da raça negra, né? É complicado lá. Então, nível socioeconômico altíssimo, ainda fazia
eu chamava de reforço, né? No meu tempo era reforço, eles hoje chamam de isolada. Ela fazia isolada de química, matemática, redação, era o dia todinho estudando particular, e você querer competir de igual para igual com quem não tem esse acesso, tá? Mas... E esse acesso é devido a quê? Se a gente for voltar no tempo, né, o cara, né, tira ele do país dele, né, traz para o Brasil para trabalhar como escravo, para enriquecer esses brancos, que hoje têm o monopólio, né, da riqueza do país, né, e os negros ficam à mercê, para tendo que competir com eles de igual para igual. Então, realmente tem que ter uma política que tente corrigir isso para dar igualdade de condições. Aí, existe na legislação, e eu imagino que nos seus programas aí deve ter alguma coisa normatizando isso. Se não tem, aí tem que, os movimentos, né, o controle social tem que conversar com os dirigentes da instituição, né, com o Consune, os coordenadores de programa, para poder implementar essas políticas. Só para te dar uma ideia, eu publiquei aqueles artigos que eu falei quando eu estava lá em Rondônia, mas quando eu publiquei aquele artigo, eu sequer tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, porque a gente, toda vez que ia competir, sempre botava uma lourinha do olho azul, né, que fazia a prova todinha atrás de mim, dando chute no meu traseiro para pedir a terceira, a segunda, e sempre elas tinham oportunidade na minha frente, né? Então, nunca tive, várias vezes tentei na graduação, mas nunca consegui participar de um programa de iniciação científica, porque eu sempre era preterido por pessoas que, ao olhar dos professores, também brancos, tinham maior capacidade do que a minha. Hoje elas são excelentes donas de casa, excelentes esposas de empresários, mas sucesso na profissão, essas que ficaram na iniciação científica, que na minha cabeça tomaram meu lugar, realmente não progrediram muito, não. O que mostra que a interpretação dos nossos colegas professores da época estava equivocada, que investiram no lugar errado. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? E, mais uma vez, compartilho do mesmo pensamento dos meus colegas sobre a sua palestra. É uma palestra muito sensível, a gente reflete bastante sobre até a nossa própria trajetória como cientista, né? E aí a gente percebe realmente as dificuldades que a gente encontra pelo meio do caminho e os esforços que a gente tem que continuar fazendo para que a pesquisa no Brasil ela seja ainda mais estimulada e que mais pessoas, independente de cor e raça, consigam alcançar esses títulos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Esther. Obrigada, José Tiago, pela sua pergunta. Aqui está levantada a mão, Carlos. Ainda quer realizar outra pergunta? Carlos. Sua mão está levantada, Carlos. Não sei se quer fazer outra pergunta, Carlos. Não sei se me está escutando. Bom, professor, vou fazer outra pergunta. Eu estava olhando no Lattes do senhor, o senhor realiza estudos com humanos. Aí eu gostaria de saber se tanto o pesquisador que faz pesquisa com humanos, por exemplo, e o pesquisador que faz com a área de experimental, ele enfrenta as mesmas dificuldades, ou tem suas diferenças, ou trabalhar com humanos, ou trabalhar com animais, tem maior ou menor dificuldade. Você diz em termos de quê? De financiamento? Isso, de financiamento. São as mesmas dificuldades, né? Vai depender muito da originalidade, relevância do projeto, a infraestrutura que você tem de recursos humanos para executar. Uhum. E aí tem, eu não me lembro quem perguntou, não sei se foi o Cal, sobre a submissão de propostas, mas existem os editais que são muito direcionados, né? Então, às vezes, a gente fica meio frustrado porque não consegue ganhar no edital, mas é porque o nosso projeto não se articula adequadamente aos termos daquele edital.
Uhum, Mas aí existem os editais que são mais específicos para trabalhos experimentais, estudos epidemiológicos. uhum, A gente tem que ter paciência e ficar aguardando o momento oportuno para se encaixar nos termos daquele edital. uhum, A dificuldade, professora Érica, é que, uhum, por exemplo, na FAP, como eu mostrei, o financiamento, o dinheiro é muito curto. Eu estou agora com um ensaio clínico que chegou o orçamento, eu peguei R$ 130, chegou o orçamento só para comprar os kits para fazer o método de ELISA, uhum, para dosar foi R$ 102, R$ 102 mil. Quer dizer, o orçamento quase todo não vai sobrar dinheiro para nada. Aí eu uhum. vou ter que comprar uma parte, aí ficar esperando sair o edital para guardar as amostras para dosar futuramente, porque senão eu não consigo. Veja só, mesmo o projeto com financiamento, mas o Uhum, valor é tão irrisório diante uhum, dos custos de uma pesquisa séria que a uhum. gente tem que fazer as nossas ginásticas aqui para conseguir tocar. Entendi, professor. Mas, em tese, a dificuldade de quem Uhum. trabalha com animais ou humanos é o mesmo caminho, É a mesma. é o mesmo nível. O senhor, atualmente, quantos doutorandos e mestrandos o senhor tem? Hoje eu tenho 4 alunos de doutorado e uma na fila, porque a minha cota está estourada e eu vou precisar que um defenda para poder ela entrar no sistema. E Uhum, tenho 12 alunos de mestrado, entendi. também com 4 sem estar no sistema, porque eles disseram que prejudica, né, a avaliação da CAPES, quando tem mais orientando do que eles preconizam. Entendi, Mas orientando, de fato, são 5 alunos de doutorado e 12 de mestrado. entendi. Tem outra pergunta também para o senhor. Professor, o senhor também apresentou os dados, se não me engano, eram sobre o campo de trabalho depois de formados esses mestrandos e doutorandos, quando eles já ficam mestres e doutores. O senhor me está escutando? Estou escutando. Pronto, que ficou aí a imagem ficou estática. E se o senhor tem assim valores, porcentagens, a inserção no mercado desses mestres já formados, desses doutores, porque assim, o senhor apresentou as porcentagens em relação ao Brasil, por exemplo, quantos doutores formados em relação ao nível mundial. Também, por exemplo, de quantos formados aqui no Nordeste, no Norte, em relação ao Sul, Sudeste. Mas, assim, esses mestres e esses doutores já formados, eles conseguem se inserir nas universidades? Eles conseguem, por exemplo, concursos públicos? Porque também acontece isso, já são formados, já têm seu doutorado, e não encontram, por exemplo, não tem curso. E aí também isso pode desestimular aos futuros estudantes que querem seguir mestrado, que querem seguir doutorado. Aí o senhor tem uma ideia desse panorama, dessas porcentagens? Olha, em nível geral, não. Mas a experiência com os nossos alunos é Uhum, que eles conseguem, sim, se inserir no mercado. Só que uhum, você me lembrou, me fez pensar numa outra situação, que uhum, são as instituições privadas. Eita, uhum. está cortando aqui, né? A imagem, pelo menos para mim, aparece. Apagou e congelou. Pronto. Aqui em Alagoas, nós temos a Universidade Federal, temos a estadual e temos umas 20 particulares. Entre instituições de ensino, curso de nutrição tem mais de 15 aqui em Alagoas. Então, com certeza. Sei lá se vai para o resto da cá para se fechar. Mas eles conseguem se inserir com facilidade porque essas instituições privadas elas não gostam de investir no corpo docente, ela gosta de pegar o docente já pronto, né? Então, a Uhum, Universidade Federal forma os mestres, né, e tutores, e eles, em grande proporção, são captados, né, são assimilados por essas instituições privadas. Então, o corpo docente de todos esses cursos, né, falando especificamente da nutrição,
Uhum. São ex-alunos nossos, né? Então, eles se encaixam realmente. Agora, na federal, geralmente, nós temos vários alunos que conseguem entrar via concurso para a Universidade Federal, mas alguns aqui, tem bastante aqui na nossa instituição, mas também eles conseguem na Bahia, né? Lá em Petrolina nós temos alguns, na Paraíba. Aí tem que se mexer, né? Se quiser ficar na federal, uma só aqui em Alagoas é pouco, assim como aí em Pernambuco também. Uhum. Então tem que ficar na oportunidade, né? Onde aparecer concurso, mas eles conseguem sim. A inserção é muito boa. Que bom, professor. Algum dos alunos, dos presentes, quer fazer alguma outra pergunta para o professor Haroldo? Algum dos outros alunos? Fazer alguma outra pergunta? Ainda está levantada cá sua mão. Não sei se Carlos quer fazer uma pergunta, ele está aqui levantando a mão. Acho que eles Certo, tá certo. Isso aí. Algum outro... Jonathan levantou aqui a mão. Jonathan, pode fazer sua pergunta. Foi sem querer, Erika, obrigado. Tá certo. Alguém mais tem outra pergunta para o professor Haroldo? Professor, realmente vemos que tem uma grande discrepância, mas aí o senhor trouxe um exemplo que quem está na pesquisa é difícil. Acredito que nunca vai deixar de ser difícil, mas continuar naquela luta, e também tomara que no futuro também aumente esse apoio para as instituições que menos recursos têm, porque o senhor deixa evidente que não falta essa motivação, que não falta pesquisadores, professores que querem fazer a diferença e que querem fazer pesquisa no Brasil. Também fica difícil se comparar com os países desenvolvidos, mas o importante é que o Brasil continue na área da pesquisa e, sobretudo, apoiando aquelas instituições, por exemplo, o Nordeste, o Norte do país, que são também pessoas, são profissionais que têm menor aporte em instituições públicas, mas que têm menor investimento. Então, esperemos que no futuro também isso melhore e não desistir e continuar com o trabalho, assim como o senhor vem fazendo, professor. Alguém mais ou alguma outra pergunta que queira fazer ao professor? Professor, quer fazer algum outro comentário, professor Haroldo? só agradecer, né? E dizer que eu já coloquei essa apresentação já lhe mandei, não foi? Então, Foi, fica professor. disponível para quem quiser e qualquer dúvida, lá tem meu e-mail, eu terei muito prazer em interagir. Tá certo, professor, muito obrigada. Novamente quero agradecer pela presença da professora Paula Brielle, o professor Omar do México, quero agradecer muito a presença. E muito obrigada a todos, feliz Páscoa para todos e muito obrigada, professora Haroldo, pela Eu que disponibilidade agradeço. de seu tempo e por ter compartilhado. Muito obrigada, professora. Obrigado. Feliz Páscoa. Obrigada. Boa tarde a todos.